Graça e paz, igreja. Queria compartilhar com a igreja uma porção da palavra de Deus e daí nós já vamos tomar café, tá bem? Então peço que os pais que estão com seus filhos segurem eles perto de você e ministra a eles que é importante ouvir a palavra de Deus, vai tratando com eles. O pastor Marcos já leu os primeiros 3 versículos da mensagem, gostaria depois de repetir daqui a pouco. Não sei se você passou videozinhos, se você passou posts de Feliz Natal, o que você passou, se uma mensagem, mas eu recebi várias, bastante, até tive que começar a deletar porque o celular fez assim, e encheu a memória dele, né? E um dos posts que eu assim apreciei, fiquei pensando um pouquinho em que encaixa junto aqui com a mensagem de hoje, dizia assim: a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio e o trono está ocupado. O trono está ocupado. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que o governo está sobre os ombros do Senhor Jesus. E é interessante que quando você observa a mensagem do Natal, às vezes nós nos distraímos falando do menino Jesus. E parece que está tudo certo, menino Jesus para cá, menino Jesus para lá, menino Jesus. Mas ele, hoje não é mais aquele menino. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que se assenta ao trono e governa. E gostaria de chamar a atenção, toda vez que eu penso em Natal, penso assim. Penso hoje não no Senhor Jesus bebê, mas penso nele como governante sobre todas as coisas. E eu queria ler mais uma vez com vocês Isaías 9, versículo 2. Diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Nós éramos esse povo que andava em trevas. As trevas dominavam as nossas vidas, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Tudo é eu, tudo é comigo, tudo eu estou no centro das coisas e todas as coisas têm que vir ao meu encontro. Isso é marca das trevas, do governo das trevas nas nossas vidas. E nós nos acostumamos a isso, mas resplandeceu a grande luz. O Senhor Jesus é a nossa luz, ele se revelou como luz. Veja daí o versículo 6 de Isaías 9. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, e no seu reino para estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. A palavra de Deus, ela não nos fala o que é óbvio, mas ela nos fala de coisas que nos despertam e nos desafiam a crer. Deus não precisa mandar um anjo lá dos céus para me dizer: Arno, você é um homem. E daí, claro que eu sei disso, desde pequeno que eu sei que é isso. Deus não vai falar o óbvio, porque você já conhece, ele já conhece, não precisa falar. Toda vez que a palavra de Deus vem ao nosso encontro, ela vai confrontar padrão, ela vai confrontar pensamentos e sentimentos nossos, para nos desafiar a crer. E quando nós olhamos para Jesus, ele veio muito mais do que nos salvar do império das trevas. Ele veio muito mais do que perdoar os nossos pecados. Ele veio muito mais do que simplesmente aplacar uma dor na sua vida, na sua família. Ele veio para manifestar o seu governo. E que esse governo, ele aumente e aumente e aumente. Ele é estabelecido no coração
E ele começa a aumentar e influenciar todas as áreas da nossa vida. Esse texto aqui fala 2 vezes do governo, que está sobre os ombros de Jesus, quer dizer, sob a sua responsabilidade. E quando Deus criou a humanidade, seu propósito foi gerar uma grande família, com filhos dependentes dele, que trouxessem o seu reino para a terra. O propósito de Deus para com a sua vida e minha vida é de que a manifestação do reino de Deus venha, o governo de Jesus se manifeste em nossas vidas, e a partir das nossas vidas, agora da nossa família, nós manifestamos o reino de Deus, o governo dele por onde nós caminhamos. O propósito de Deus com a sua família é que por intermédio da sua família se manifeste o reino de Deus. Dentro de casa, você experimente o governo de Deus e você transmita esse governo por onde você caminha. Tudo que Deus faz na sua vida para manifestar a Cristo Jesus é para manifestar o reino de Deus. Há uns tempos atrás nós usamos o termo de colonizar a terra com o reino de Deus. Assim como a vontade de Deus se estabelece nos céus, nós queremos que a vontade de Deus se estabeleça na terra. Oramos para que o reino de Deus ele venha, para que esse reino determine o nosso pensar e o nosso sentir em família e aonde nós estamos. E Deus, quando ele vem governar, ele governa primeiro no nosso coração, na nossa família, consolidando o governo na família. Ele quer que esta família agora consolide esse governo, a manifestação desse reino por onde ela anda. E lembrando algumas coisas básicas, só para contextualizar o que eu estou procurando compartilhar com você, a visão de Deus para a família é de dominar a terra, de exercer e manifestar o domínio de Deus sobre a face da terra. A família não tem um fim em si mesma. E às vezes as pessoas, quando entendem o valor da família, eles supervalorizam a família e colocam a família no centro. E acham que a família é maior do que o reino. E o reino é maior do que a família. A família não é o centro. Jesus é o centro. E a família gira em torno da pessoa de Jesus. A visão, então, é dominar a terra, trazendo o reino de Deus por onde a família se movimenta. E como é que uma família faz isso? Dentro da descrição de missão que a família tem. De encher a terra, quer dizer, de ser fértil, de ser frutífero, depois de se multiplicar, depois de encher a terra e subjugar a terra, sujeitar a terra. São como 4 passos de uma missão. A visão é domínio. Os 4 passos são o ser fértil, se multiplicar, o encher a terra e sujeitar a terra. Eu sempre pensei nisso na questão de se multiplicar, ser fértil, de ter filhos. Mas é muito mais do que isso. O reino de Deus ele se manifesta na sua vida quando você pega aquela semente que Ele te dá e você faz com que ela frutifique na tua vida. Ela frutifique nos teus relacionamentos. Faça da sua família um protótipo do projeto que Deus está estabelecendo sobre a face da terra. E depois você é fértil dentro de casa, você tem uma família que entende a palavra de Deus, que entende a força da oração. Dentro de casa você desenvolve as sementes que você recebe do reino de Deus. Dentro de casa isso acontece e aí se multiplica para outras famílias. O protótipo que você tem dentro de casa. E depois se enche a terra com esses protótipos. E depois, quando você enche a terra, você se torna uma referência. E aí você começa a sujeitar. A palavra sujeitar a terra tem a ver com ter domínio, capacidade de ser referência, né? Como às vezes é usada numa profissão. E a batalha que aconteceu com o ser humano foi que o ser humano entregou o governo nas mãos do inimigo. Porque ele prestou ouvidos à voz do inimigo. E todas as vezes que nós prestamos ouvido a uma voz, essa voz nos governa. E quando essa voz nos governa, ela nos determina a identidade e o destino. Por isso eu preciso ser muito perspicaz
e crescer no discernimento da palavra de Deus e da voz de Deus na minha vida, na minha família, porque tendo uma percepção correta da palavra de Deus, o governo de Deus se manifesta na nossa vida e vai determinar a nossa identidade e o nosso destino. Mas o ser humano, quando ele permitiu que a dúvida entrasse no seu coração, ele entrou debaixo de um outro governo. E o ser humano então perdeu o que a Bíblia chama de honra e glória. Ele diz assim lá em Hebreus 2:7, revestiste o ser humano um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Honra significa magnificência, uma vestimenta, como que uma farda. A glória significa peso de autoridade, de força, de esplendor. Quando o homem e a primeira família, ela deixou de ouvir a voz do Pai Celeste, ela perdeu a honra e a glória. E aí eles se viram nus. Nós normalmente pensamos fisicamente. Mas eles perderam o revestimento da glória e eles perderam a sua honra. E essa família, ela ficou debaixo de um outro governo, onde a marca é a desonra e o contrário da glória seria, perdeu a autoridade, perdeu a força, perdeu a expressão que tinha diante de Deus. Tanto que a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem desse revestimento da glória de Deus. Ficaram nus. Então, ao ouvirmos a voz do nosso Pai, nós somos revestidos dentro de casa de honra e glória. Quando a vontade do nosso Pai revelada para nós na Bíblia nos é revelada, a glória e a honra, ela vem se manifestando e nos vestindo dentro de casa. Se nós ouvirmos agora outra voz, seguirmos uma outra opinião, perdemos a honra e perdemos a glória. A quem nós ouvimos, esse determina a nossa identidade e o nosso destino, como eu já falei. E quem não ouve a palavra de Deus é governado então pelo inimigo. A quem ouvimos, esse nos governa. Aí Jesus vem, e ele vem restaurar o governo. O foco dele é olhar para a sua vida e trazer outro governo na sua vida. Trazer outro comando, trazer outra cobertura. Fazer a mim, a você, a nós como família entendermos a quem servimos. E quem determina o nosso pensamento, o nosso sentimento, quem determina a nossa identidade, nosso futuro, por quem nós nos norteamos, seguimos o norte dele. Então a primeira família, ela deixou de ouvir e perdeu o governo sobre a face da terra. Não tinha mais a capacidade de manifestar o reino de Deus. Agora estava jogado para lá e para cá debaixo do império das trevas. A família de Abraão foi como que o início de uma restauração, onde Deus começou a mostrar o seu projeto. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Há um processo, Abraão. Você foi escolhido, e Abraão foi escolhido quando ele fala ali, quando ele vai comentar com Abraão sobre Sodoma e Gomorra, ele tem aquela visitação sobre o nascimento. Deus fala consigo mesmo, e Deus diz para si mesmo assim, eu escolhi Abraão, para ele ordenar a sua casa, para ele pregar a sua família e ordená-la dentro dos meus princípios. Como é que eu vou deixar de compartilhar algo que eu vou fazer sobre a face da terra e não falar com Abraão? E ele então fala com Abraão. O Senhor Jesus, quando ele nasceu numa família. Ele vivenciou família. E o projeto de Deus vem à tona de novo quando Deus olha sobre a face da terra, ele está construindo famílias. Ele está construindo núcleos onde o reino de Deus se manifesta. E ele nos fez a família. Quando nós lemos lá Efésios 2,19, se tem ali Efésios 2,19, Efésios 2,19 diz assim, vós sois família de Deus. Diga assim comigo, nós somos família de Deus. Nós fomos escolhidos a parte de Deus para agora juntos revelarmos o que é ser família.
E o que é ser uma família? É conviver, é ter comunhão, sentar à mesa, às vezes ter diferenças e nos perdoar. Eu não acredito que exista uma família perfeita, onde ninguém briga, onde ninguém discute. Eu acredito numa família que ela tem todas as suas limitações, mas ela se ama acima de tudo, e o amor é dado para o perdão, o amor é dado para estar presente em horas necessárias, o amor é para às vezes estar em silêncio ali junto. A família, ela convive com as suas diferenças e com as suas limitações, e a família tem os seus propósitos de construir, como eu falei, o protótipo do que é o projeto de Deus. Uma família que serve à palavra de Deus é uma família que é governada pela palavra de Deus, que é revestida de honra e glória. Agora, como uma família manifesta o reino de Deus? Em que momento? Quando a família ora junto. Se você, meu querido e minha querida, não tem o costume de orar em família, você está perdendo algo tremendo, de manifestar o reino de Deus dentro de casa. E o inimigo sopra nos nossos ouvidos, né? Não tenho tempo. A gente não tem tempo para tudo. Engraçado que para orar é tão difícil. A gente dizia, não tenho tempo. Uma família, ela manifesta o reino de Deus quando ela ora junto. Quando ela senta e vence as suas batalhas, em primeiro lugar na oração. E está aí um bom propósito para o ano que vem. Pelo menos uma vez na semana, sentar como família e orar juntos. O ideal todo dia, mas não sei como são as coisas no nosso dia a dia. Mas uma vez na semana, separar uma hora, é possível. Se a gente quer, como diz um ditado, quando há uma vontade, sempre há um caminho. Quando você tem vontade de manifestar o reino de Deus, uma família encontra uma hora para sentar junto e orar. E compartilhar um pouquinho. E aí vem junto a palavra de Deus, e compartilhar um pouco da palavra de Deus. E outro momento em que a família manifesta o reino de Deus, quando ela senta assim, ao redor da mesa. Quando ela senta para conversar. Eu sempre digo 3 coisas que a gente precisa fazer à mesa. É comer bem, se divertir à mesa e conversar. Chamo isso do CDC. Comer, se divertir e conversar. O pai ou a mãe precisa preparar esse tempo à mesa antes. Escuta uma história, traga essa conversa para a mesa. Leia ou converse sobre histórias com a sua família e vai estabelecendo valores. Pegue uma história da Bíblia, não leia um capítulo para a sua família ali. Fale, estava lendo, compartilhe a sua devocional com a sua família e pergunte para ela, o que vocês acham disso, como é que vocês acham aquilo, converse sobre um pouquinho do texto. E esse tipo de conversa manifesta o reino de Deus. E os conceitos e o agir do Espírito Santo virá sobre a sua família como jamais imaginado. As coisas se tornarão muito simples dentro de casa. Quando uma família ora junto, quando uma família conversa sobre a palavra de Deus juntos. E quando uma família senta ao redor da mesa. A mesa deveria de ser na nossa família um lugar sagrado. Um lugar sagrado, digo no sentido de consagrado a Deus. Para que ali a gente possa conversar juntos. E como sempre digo, mamães, não puxa a orelha dos seus filhos na mesa. Não é lugar de falar da toalha molhada que ficou sobre a cama. Não é lugar de repreender por causa dos estudos e pedir a lição de casa. Não é a mesa. Faça isso no sofá, faça isso sentado à cama dele ou dela. À mesa você conversa coisas que dão prazer, que dão alegria, que dão significado, valor à sua família. A sua mesa, ela é muito importante, ela precisa ser valorizada e honrada à medida que você vai manifestando ali o reino de Deus. Concluindo, o Senhor Jesus,
veio para governar e manifestar o reino de Deus. O governo está sobre o seu ombro. E o governo dele, o governo de Deus se manifesta ao crermos na palavra de Deus e ao crermos em Jesus, que é a palavra de Deus. Quando juntos nos unimos e vivemos família e manifestamos dentro de casa o reino de Deus. E Deus governa por intermédio das famílias. E aqui vale um parênteses, como o pastor gostaria de ter dito muito. Há muitos anos atrás nós trabalhamos bastante o termo família. Eu vi que algumas famílias colocaram a família no centro. E deixaram de vir para os grupos familiares, deixaram de vir para as celebrações. Nós estamos em família. E quando a família fica no centro, essa família ela não tem sustentação daí. Ela fica só dependendo em si mesma. Toda a família ela precisa estar conjugada aos outros. Um pai, uma mãe precisa pegar os seus filhos e dizer: agora é a hora de nos prepararmos e juntos adorar a Deus. A adoração faz parte de introduzir os nossos filhos debaixo do governo. E nós precisamos fazer isso juntos. Quando uma família se isola, o isolamento nunca é um projeto do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre vai nos conduzir para expressarmos juntos família, a envolvermos juntos com outras famílias e perceber que nós somos família de Deus, que nós juntos construímos o reino de Deus. E uma celebração como essa é uma manifestação do reino de Deus conjunto nossa, da família Shalom. Você podia até colocar hashtag família Shalom, né? E começar a propagar no próximo ano esse termo família Shalom. Amo ser, como alguns colocaram, o Charles até iniciou um movimento aí nas redes sociais, na hashtag amo ser família, na igreja, né? Amo ser família Shalom. Expressando o valor de nós sermos igreja, de sermos corpo. Isso é o que a Bíblia chama de discernir o corpo de Cristo. E quem não discerne o corpo de Cristo, ele começa a adoecer. E a família começa a adoecer quando ela não percebe a importância da família de Deus, da igreja como um todo. O governo começa quando nós oramos juntos em casa. Quando nós fazemos a oração à mesa, um lugar especial. Nós estamos adentrando num tempo de muita batalha espiritual, especificamente em duas áreas. Na área de paternidade, de reconhecer a paternidade de Deus em nossas vidas. Na paternidade dentro de casa, de nós como pais, nós nos convertermos aos nossos filhos e dos filhos então se converterem aos seus pais. Isso faz, o inimigo nessa época que ele está agindo, ele vai atacar especialmente nessa área. E nós vamos tomar autoridade sobre isso. E uma outra ação das trevas durante essa época é ser ladrão de tempo. É roubar o tempo. Nós não estarmos às vezes conscientes do tempo, do momento que Deus está nos conduzindo. E nós precisamos estar atentos e repreender. O tempo, nós vamos exercê-lo diante de Deus e não vamos permitir que o inimigo nos roube o tempo. E nos deixe confundido nisso. Amém, queridos? Por isso, hoje, gostaria de incentivar as famílias a nós termos um tempo de oração de batalha espiritual. Restaurando a paternidade de Deus em nossas vidas. E o nosso coração convertido uns aos outros dentro de casa. E o nosso coração convertido ao nosso Pai Celeste. De amar a Ele. E de ouvir a sua voz, permitindo que a voz dEle nos conduza. Amém, queridos?